Olá, turma! Novamente dando início às nossas aulas de nivelamento em matemática. E nossa aula de hoje temos como tema porcentagem. Eu sou Anderson Brasil e vou trabalhar com vocês mais um tema importante para a nossa formação em matemática. Vamos ver porcentagem, vamos ver o conceito, representação e exemplos de aplicação. Porcentagem. A porcentagem, do latim percento, significa por cento, a cada centena. É uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, dividir um número por 100. Pessoal, e porcentagem, ela é muito utilizada nas relações comerciais, ela é utilizada em diversas aplicações, em diversos campos do conhecimento humano, desde a culinária, desde pecuária, de você formular um medicamento, de você aplicar um herbicida, de você trabalhar com misturas de substâncias, dentro da química, dentro da física, dentro da biologia, dentro da matemática financeira. Então, vejam a importância que é a porcentagem. E a porcentagem, ela nada mais é do que uma parte de um grupo de 100, tá? Como ela é bastante utilizada, se faz necessário todos os alunos terem um conhecimento sobre isso e o seu significado na vida prática. Exemplos de porcentagem. Segundo o censo, os alunos do terceiro ano da rede pública tiveram aproximadamente no ano de 2019 uma taxa de sucesso de 90%. Como base para cálculo pode ser expressa por 90 sobre 100, chamado de fração centesimal. Podemos representar essa razão na forma decimal, que é o 0,90, e na forma de taxa percentual, que é o 90%. Então, toda razão A sobre B, na qual B é 100, chama-se taxa percentual. Então, observamos, pessoal. A porcentagem nada mais é do que um grupo, uma parte num grupo de 100, tá bom? E essa porcentagem ela pode ser representada basicamente de três maneiras. Uma é usando uma fração centesimal. No exemplo citado, nós temos 90% de aproveitamento dos alunos, né? 90% de sucesso. Então, é uma fração 90 sobre 100. Só que esse 90 sobre 100 também pode ser expresso na forma decimal, que eu pego 90 e divido por 100, que vai ser 0,90. Porém, também eu posso representar na forma de taxa percentual. Daí eu tiro o 100 do denominador e coloco 90, acrescido do símbolo de porcento, que é 90%. Tá bom? E além disso, pessoal, a taxa de porcentagem ela é assim, muito útil em uma porcentagem simples, mas também ela vai ser muito útil no cálculo de porcentagem em aplicação de juros simples, de juro composto, de amortização, de financiamento. Então, tem uma gama de aplicação porcentagem. Na aula de hoje, nós vamos ver a porcentagem básica, algumas aplicações e como calcular, tá bom? Então, como foi falado, pessoal, a operação é uma operação matemática básica que nós precisamos saber como expressar e como fazer seu cálculo. Vejamos agora dois exemplos. E são exemplos bem práticos que nós nos deparamos com isso diariamente. Uma loja lança uma promoção 10% no preço dos seus produtos. Se a mercadoria custa 150, quanto a mercadoria passará a custar? Ora, nesse caso, a loja vende um produto por R$150, é o preço de venda, mas ela está fazendo uma promoção com um desconto de 10%. Então, ele quer saber quanto será o preço desse produto, dando esse 10% de desconto. Primeira coisa, pessoal, vamos lembrar que, para cálculo de porcentagem, tem diversas maneiras de fazer. Nós podemos transformar a porcentagem numa regra de 3 simples, tá?
Então, primeira coisa, uma loja lança uma promoção de 10%. Esse 10% vai incidir sobre um determinado capital, que no caso é o preço da loja, o preço de venda da mercadoria na loja. Então, vejamos, 10% de 150. Como é que eu vou calcular? Vamos lembrar o seguinte, quando eu tenho 10%, uma maneira bem básica de calcular, esse 10%, eu escrevo esse 10% em forma de fração centesimal. Então, se é 10%, é 10 sobre 100. Ok? Então, se o desconto é 10%, o que eu vou fazer? Eu vou ter de calcular 10%. Vou ter de calcular o 10%, ok? De 150. Tá bom? Então, veja que é um cálculo bem bonzinho. Então, é 10% de 150. Assim eu represento. Como é que eu calculo? 10% de 150 é eu pegar os 150 e vou multiplicar pela fração centesimal, que eu já represento aí dos 10%, que é 10 sobre 100. Ok? Então, fica 10 sobre 100. Então, isso aqui já é uma maneira, uma das formas de calcular. Então, quando eu multiplico 150 vezes 10 sobre 100, eu posso multiplicar 150 vezes 10 é 1.500. 1.500 dividido por 100 fica somente 15. Mas também, pessoal, como é um produto, eu posso simplificar antes, tá bom? Quando for possível. Eu posso eliminar um zero do 100 com o zero do 10. E como é produto, eu posso eliminar um zero do 150 com o zero do 10. Aí ficou quem? 15 vezes 1, que vai ser 15. Ou seja, 10% de 150 vai ser exatamente 15. Então, qual vai ser o novo preço da mercadoria? Aí eu pego lá 150, que era o preço normal, e vou subtrair o desconto, que é exatamente 15, o desconto. Dessa forma, o novo preço da mercadoria vai ser R$ 135. Ok? Agora tem que ter cuidado em muita resolução. Ele não quer saber o desconto, ele quer saber o preço final. Aí você calcula o desconto e depois subtrai do preço, você encontra o preço final. Então, pessoal, a ideia principal é o quê? Como calcular a porcentagem de um determinado preço. Então, novamente, eu tinha um 10%, o 10% ele está em forma de taxa, pego o 10% e transformo em forma de fração centesimal. Pois quando eu tiver 10% de 150, eu vou ter 150 vezes o 10%. Mas o 10% já dá forma em fração centesimal. Aí basta eu multiplicar ou ainda simplificar, ok? Então é muito fácil. Segundo exemplo, um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Ora, pessoal, ele vai dar 70 e vai cobrar 75 faltas, e desses 8% ele teve sucesso, fez gols. Ele quer saber quantos gols ele fez. Isso quer dizer que eu vou ter de calcular 8%, vou ter de calcular 8% de 75. Olha só como matemática é bom. É 8% de 75. Aí, no caso, nós teremos... Quem é o 8%? Lembrando, pega o 8% que está em forma de taxa e transforma em fração centesimal. Aí passamos a ter 8 sobre 100. 8 sobre 100. Então, 8% é 8 sobre 100. Então, nós teremos
o 75, que vai ser multiplicado pelo 8 sobre 100. Tá bom? Então, vejamos. O que vai acontecer agora? Dá para simplificar? Dá. Dá para eu dividir, por exemplo, o 75 e o 100 tudo por 5. 100 dividido por 5 vai dar 20. 75 dividido por 5 dá 15. Não é isso? Mas vamos lá. Quando eu divido 100 dividido por 5, vai dar 20. Ok? 75 dividido por 5 vai dar 15. Aí já diminuiu um pouquinho a conta, não é isso? Já favoreceu um pouquinho. Se eu quiser multiplicar, eu já posso. Vai ficar assim, ó, 15 vezes 8. 15 vezes 8 vai dar quanto? 120. E o denominador que vai ser só 20. Aí eu vou ter 120 dividido por 20. Olha o tanto que é bom. Daí você elimina esses dois zeros e você vai ter 12 dividido por 2, vai ser 6. Entre isso, em outras palavras, o jogador cobrou 75 faltas e conseguiu acertar, ou seja, fazer 6 gols. Então ele errou 69 e acertou 5. Ok? Também é uma aplicação de porcentagem. Como é que é a sequência de resolução? Ele quer 8% de 75. Então, é 8% de 75. Eu pego esse 8, represento ele em forma de fração centesimal. Fica 8 sobre 100. Depois eu calculo 75 vezes 8 sobre 100. No nosso exemplo, eu simplifiquei o 75 e o 100 tudo por 5. Eu poderia continuar aqui? Poderia. Como eu tenho um 20 embaixo, eu poderia dividir o 15 e o 20 por 5. Ficaria 4 e aqui ficaria 3, tá? Mas eu resolvi logo fazer a continha, que já ficou uma continha pequena, ok? Pessoal, vejamos mais 2 exemplos de aplicação de porcentagem. Nós já vimos que porcentagem nada mais é do que uma parte de um grupo de 100. Inclusive, pode ser o próprio 100, tá? E para você calcular a porcentagem, a porcentagem sobre um determinado valor, você vai pegar esse valor e vai multiplicar pela porcentagem em forma de fração centesimal. E se o aluno perguntar, professor, tem outras maneiras de resolver? Tem várias maneiras de resolver. Você pode fazer uma regra de 3 simples e tem outras maneiras, tá? Mas nossa aula aqui eu estou fazendo com um produto de fração centesimal, tá bom? Vejamos, se eu comprar um aparelho de som por R$250, aliás, se eu comprei um aparelho de som por R$250 e revendi por 300, qual a taxa percentual de lucro obtido? Então, novamente, é uma porcentagem aplicada dentro de uma relação comercial. Uma pessoa comprou um aparelho de som por 250 e vendeu por 300. Agora aqui, tem que ter muito cuidado com a interpretação. Ele quer saber qual o percentual de lucro. Pessoal, o percentual de lucro é sobre o preço que ele comprou. Então, no caso, comprou por 250, vendeu por 300. Então, financeiramente, ele ganhou R$50. Então, ele quer saber, os R$50 corresponde a quantos por cento de lucro sobre o preço de compra. Então, o que é que nós vamos fazer? Aí eu posso fazer uma regra de 3 simples, fazer uma multiplicação com fração centesimal, tá bom? Vamos fazer por uma regra de 3 simples esse modelo. Vamos lá. Então, o valor que eu tenho de calcular é exatamente sobre o valor de compra, que é exatamente o 250. Então, esse 250, ele vai ser o valor todinho que eu tenho. Então, pessoal, toda vez que eu tenho o capital todo, eu vou dizer que ele vale 100%, tá bom? Daí eu posso botar assim, ó. Olha só, 250
É o valor todo. É o valor que ele comprou. Ele corresponde a 100%. Porque ele é o valor que ele comprou. Ele é 100%. Ok? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Quanto é que foi o lucro? Ora, se ele comprou por 250 e vendeu por 300, ele ganhou 50. Então, o que me interessa é o 50. Daí eu coloco que 50 ele vai corresponder ao X percentual que eu estou procurando. Pronto, olha o tanto que ficou bom. Aqui, pessoal, eu estou usando uma regra de 3 simples, tá? Porque aquelas duas primeiras eu usei direto um produto de fração centesimal. Mas aqui vai dar quase a mesma coisa. Então, nós temos, novamente, o valor total corresponde a 100%. E o valor procurado corresponde a X%. Como é que eu faço agora? Então, aqui eu posso multiplicar meio pelos extremos, tá bom? Tem diversas maneiras. Então, aqui eu posso escrever assim agora, ó. 250 sobre 50 é igual 100 sobre X. Aí, para resolver isso, nós já sabemos que nós podemos estar simplificando. Quando eu tenho isso aqui, eu posso simplificar qualquer número de cima ou então qualquer número na vertical, né? Isso da fração, numerador com denominador. Então, isso quer dizer que eu posso cortar um zero do 100 com o zero do 50. Posso cortar, caso eu queira, tá bom? Ou então, se eu não quiser fazer isso, eu posso, por exemplo, o 50 e o 250, eu corto esse zero com esse zero e eu divido 25 por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 25 dividido por 5 vai ser 5. Agora sobrou quem? Agora eu tenho 5 sobre 1 é igual a 100 sobre x. Aí eu faço. Agora eu faço assim, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu tenho 5 vezes x é 5x, que é igual a 1 vezes 100 vai ser o 100. Finalmente teremos que x ele é igual a 100 dividido por 5. Olha só como matemática é bom. Finalmente nós temos que x vale 20. Ok? Então, se a pessoa compra uma coisa por 250 e vende por 300, financeiramente ele está ganhando 50 reais. E esses 50 reais, ele corresponde a 20% de lucro sobre o preço que ele comprou. Vamos lá para o próximo exemplo. Quarto exemplo. As contas de energia têm 2% de multa se pagas com atraso. Numa conta de R$400, paga qual o valor da multa se o cliente efetuar o pagamento após o vencimento. Então, aqui também é uma aplicação simples de porcentagem. Então, a conta é R$400 e o cidadão vai pagar atrasado e vai ter de pagar uma multa de 2%. Como é que eu faço? Posso fazer igual o método anterior? Posso. Posso fazer direto logo um produto com porcentagem? Também posso. Então, vejamos. Eu vou ter um cálculo de 2% sobre 400. Eu posso botar que 400 corresponde a 100% e o valor X corresponde a 2%. É uma maneira de resolver. Ou, direto logo, 400 vezes 2 sobre 100. Tá bom? Vou fazer o segundo modelo. Por quê, pessoal? Porque ele é bem bonzinho e é mais fácil, não é? Então, eu vou ter assim, ó, 2%, não é isso? Eu vou ter 2% de 400. Olha, tanto que isso é bom.
Eu vou ter 2% de 400. Pronto. Aí eu vou pegar simplesmente o 400 e vou multiplicar pela fração centesimal. Aí se o aluno perguntar como é que é essa fração centesimal? Ora, se eu tenho um 2 sobre 100, eu passo a ter 2... Perdão, se eu tenho um 2%, eu passo a ter 2 sobre 100. Ok? Olha como ficou bonitinho, 2 dividido por 100. Aí eu coloco lá, é 400 vezes... Oh, filho da mãe. 400 vezes 2 sobre 100. Olha o tanto que isso é legal. E agora? Agora é só fazer a continha. Nós já sabemos que nós podemos simplificar. Como é um produto, eu posso estar eliminando os 2 zeros do 400. Olha só como é bom isso. Pelos 2 zeros do 100. Olha, maravilha, né? E vou chegar a esse resultado. Olha só. Fica 4 vezes 2, que vai ser quanto? 8. Então, se a pessoa tem uma conta de energia de R$ 400 e atrasar o pagamento e ter de pagar uma multa de 2%, a multa vai ser só R$ 8, que corresponde a 2% de 400, tá bom? Pessoal, então vejamos que porcentagem é um assunto muito bom. Primeiro, ele é muito fácil de resolver. Segundo, ele tem uma gama de aplicações no dia a dia nosso, seja nas relações comerciais, ou seja, aplicado nos mais diversos campos do conhecimento humano, tá bom? Vejamos mais alguns exemplos. Pessoal, quinto exemplo usando porcentagem. O médico disse que estou 15% abaixo do meu peso ideal. Perguntei a ele quantos quilos tem de engordar e ele respondeu 9 quilos. Qual é o meu peso ideal? Pessoal, então olha só, não basta só saber calcular porcentagem. Você tem que ter uma interpretação da questão. E porcentagem cai muito em vestibulares, cai muito no Enem. E tem que ter a interpretação. A interpretação dessas questões, você precisa saber quem é que corresponde a 100%, tá bom? Então, vamos lá fazer uma leitura com fé e anotar as informações. O médico disse que eu estou 15% abaixo do meu peso ideal. Perguntei a ele quantos quilos tenho de engordar e ele respondeu 9 quilos. Qual é meu peso ideal? Então, vamos montar aí a porcentagem. Vejamos. Você sabe o peso ideal dele? Nós não sabemos. Quem é o peso ideal dele? Eu não sei. Certo? Eu não sei o peso ideal. Eu vou chamar aqui de um peso X. Eu não sei o peso do camarada. Peso X. Mas eu sei que esse peso dele vai corresponder a 100%. Ok? É 100%. Nesse caso, foi o que ele nos deu de informação ainda. Ele falou que ele está magro, ele está 15% abaixo do peso. E para ele ficar no peso ideal, ele vai ter de engordar 4 quilos. Ou seja, esse 9, ele corresponde a 15% do peso dele. Daí eu coloco que 9 quilos, que ele precisa engordar, vai corresponder a 15% do peso dele atualmente. Que é exatamente o que ele precisa engordar para atingir o peso ideal. Ok, pessoal? Então, a leitura começa a partir a resolução da questão começa a partir de uma leitura. Então, leia com fé, anote as informações e faça as relações entre as grandezas. Então, novamente, o peso dele eu não sei, é um valor desconhecido, mas corresponde a 100%. E 9 quilos é o que corresponde a 15%. Então, vamos lá na montagem, teremos assim agora. Eu vou dizer que X sobre 9 corresponde a 100 sobre 15. Olha que maravilha. E agora, pessoal?
Agora, uma aplicação normal, como é que nós vamos fazer? Pode simplificar? Pode. Por exemplo, os dois denominadores, o 9 e o 15. Eu consigo dividir tudo por 3? Eu consigo. Aí você vai ter, sim, o 9 dividido por 9 vai ser 3. E o 15 dividido por 3 vai ser 5. Qual é a consequência disso? Nós teremos x vezes 5, 5x. E o outro lado nós teremos 3 vezes 100 vai ser o 300. Pronto. Finalmente teremos agora 300 dividido por 5. Teremos 300 dividido por 5. Só coisa boa, porque matemática é de Deus. Aí nós teremos agora o quê? 300 dividido por 5, que vai ser quanto? Vai ser 60. Então, o peso ideal desta pessoa seria 90 quilos. Então, lembrando, de acordo com o texto, ele está com 15% abaixo. Então, na prática, ele está com 60 menos 9, ele está com 51 quilos. Pronto, olha aí, ó. Então, o peso ideal da pessoa, 60 quilos, ok? E vamos lá para o sexto exemplo, mais uma aplicação de porcentagem. Lembrando, pessoal, porcentagem é uma matemática básica, mas ele tem uma gama de aplicações, daí a sua importância, tá bom? Vamos lá, um comerciante vende uma mercadoria com uma redução de 20% em relação ao preço da tabela, que é 240. Qual é o preço de venda? Então, olha só, ele quer saber o preço de venda da mercadoria. Então, o comerciante vende uma mercadoria com redução de 20% em relação ao preço da tabela, que é de 240. Então, ele quer saber qual é o preço de venda. Então, ele vai dar um desconto de 20% sobre esse preço. Então, vejamos a resolução. Primeira coisa, o 240, se eu for calcular direto não, só botando regra de 3, o 240, ele corresponde a 100%. Beleza? E esse é o preço da tabela, é o 100%. Olha só como é bonzinho. Sobre esse preço da tabela, ele vai vender com um desconto de 20%. Aí eu não sei o valor, eu não sei esse desconto. Se eu quiser só calcular o desconto, basta eu botar aqui, ó, 20%, tá bom? Fazendo desse jeito, eu calculo o desconto. Nesse caso, ele quer saber logo o preço de venda, não é isso? Se eu quiser ir direto, em vez de 20%, eu coloco 80%. Aí eu vou calcular direto o preço de venda. Seria um outro caminho. Mas eu vou fazer por etapa, tá bom? Tá bom. Então, vejamos. Monta a regrinha. Eu vou ter 240. Eu vou calcular primeiro o desconto, depois eu vou subtrair do 240. Eu vou ter 240 sobre X. Corresponde a 100 sobre 20. Pronto. Agora nós podemos simplificar essas operações. Vejamos. Aqui nós temos 240 sobre X e 100 sobre 20. Se eu quiser simplificar aqui, ó, 20 dividido por 20 é 1. Olha que coisa boa. 100 dividido por 20 é 5, é 5, não é isso? E agora vamos resolver, que já simplifica um pouquinho. Nós teremos 5 vezes x, 5x. E teremos 240 vezes 1, 240. Finalmente teremos x corresponde a 240 dividido por
5. Que vai ser quanto? 48. Então, o desconto é 48. Mas ele quer saber o preço final. Então, quem é o preço final? Aqui, P de preço. Então, o preço final, tu vai ter 240 menos o 48, hein, pessoal? Só coisa boa. Menos o 48. Ok? Que aí você vai subtrair e vai encontrar quanto? 10 menos 8 dá 2. Aí 4, opa. O 4 virou 3, né? Não pode. Fica 13, dá 9. E aqui vai ser 1. Opa, melhorar isso aqui. Só um minutinho. Pronto. Então vai dar 192, ok? Então fica 192. Pessoal, mais uma vez, observe que a importância da porcentagem dentro do conhecimento matemático. É uma gama de aplicação e vocês vão se deparar com porcentagem em vestibulares, em concursos, em teste para entrar em empresas. Então, domine essa ferramenta, tá bom? E chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado pela atenção. Aqui é o professor Anderson Brasil. Nosso e-mail é anderson.cavalcante.fto.edu.br. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail que eu responderei. Obrigado pela atenção e até a próxima.